Olá, eu sou o professor Gustavo Batista E eu, professor Gustavo Ferreira. e esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 192, Sensoriamento e Degradação, Conceitos, Monitoramento e Estudo de Casos. Boa noite, meu amigo Gustavo Ferreira. Tudo bem com você? Boa noite, professor. Tudo certo? E hoje a gente vai inaugurar mais uma série, né, Isso. sobre essa questão de monitoramento, de degradação. Então a gente vai tentar passar por todos os passos, todos os períodos, metodologias, enfim, para que o pessoal se aproprie desse conhecimento, porque lá em novembro a gente vai ter um mega evento para tratar desse assunto. Final de outubro, início de novembro, né? 30 e 31 de Isso. outubro e 1º de novembro a gente vai fazer um evento sobre monitoramento de degradação na Amazônia, usando dados ópticos e radar de abertura sintética. Para esse monitoramento, vamos trabalhar numa área só e faremos em 3 dias. Vai ser um evento mais longo, a gente não faz um evento como esse desde o início do ano, depois disso os eventos foram sempre de um dia, mas agora a gente resolveu fazer um evento maior e também, nesse evento, a gente lança as turmas do PDI-SL, do PDI-PAI e do PDI-SAR, as três formações principais que a gente tem hoje em processamento. Uma outra coisa também que eu queria avisar a nossa audiência é que a gente vai fazer um teste nessa série. Nós estamos querendo fazer episódios em torno de 30 minutos. Nossos episódios sempre extrapolam 1 hora. O episódio passado, por exemplo, com o Marcos Rosa, foi de 1 hora e meia. E já tivemos episódios de 2 horas. Outro dia, conversando com a nossa audiência, Gustavo, no evento de lançamento da coleção 8 do Map Biomas, eu fui procurado por 2 pessoas que são, né, ouvintes do nosso podcast, e eu fiz essa pergunta: o que vocês acham se a gente fizesse meia hora? Ah, professor, tudo bem, mas se você fizer 6 horas, a gente vai ouvir também. Então, assim, Aí fica fácil. aí ficou legal. 6 horas de boa. Exato, porque muitos usam o podcast no transporte, né, para arrumar coisas em casa, enfim, é uma forma de ouvir e de se atualizar. Mas a ideia faremos aí 8 episódios nessa série para a gente falar sobre monitoramento de degradação. E hoje vamos falar um pouquinho sobre degradação, sobre como o sensoriamento vem sendo utilizado, né, alguns conceitos. Degradação tem uma característica diferenciada de quando se fala, por exemplo, de desmatamento, né? Então, é algo que nos chama bastante atenção. Eu queria começar esse primeiro episódio, eu vou conduzir um pouco mais, porque é uma linha que eu trabalho há mais tempo do que o professor Gustavo Ferreira, né? Eu venho trabalhando essa dinâmica de desmatamento e de degradação há bastante tempo, e o monitoramento é algo que venho trabalhando há muito tempo. E a Amazônia é um lugar, é o principal bioma e a principal atenção que temos hoje do mundo, né? O mundo todo olha para nós. Nós temos uma vocação de sustentabilidade muito grande. A gente tem visto aí toda uma discussão sobre a regulamentação do mercado de carbono, do mercado de ativos ambientais, de você monetizar já, ou seja, você ter uma contrapartida pela preservação, por esse caráter de sustentabilidade, que é uma vocação nossa, e faz todo sentido, né? Porque quando a gente pensa, pô, por que um produtor rural na Amazônia, que já tem uma reserva legal de 80%, por que ele vai preservar a sua área se em outros lugares há a exploração e a geração de riqueza? Então, ele precisa ser
de alguma forma, ele tem que ter uma contrapartida, uma remuneração, se ele está deixando a floresta em pé. E é interessante porque boa parte, principalmente dos movimentos indígenas e de órgãos estatais, governos estatais ali, estaduais, melhor dizendo, já começam a perceber a necessidade e a importância de gerarem ativos a partir dessa preservação. Então, a Amazônia é um lugar bastante importante para a gente avaliar. Primeiro, porque representa 60% do nosso território. A Amazônia brasileira ou a Amazônia legal são 5,2 milhões de quilômetros quadrados num país que tem 8,5 milhões. Então, representa 60%. São 24 milhões de pessoas, povos indígenas, boa parte das etnias indígenas ali se encontram, uma baixa densidade demográfica, né? Nós temos os dois maiores territórios estaduais, o estado do Amazonas e do Pará, uma economia voltada para produtos, né, para commodities na área mineral, na área de agricultura, na pecuária, né, e a gente percebe muita exploração de produtos não manufaturados e depois uma dependência muito grande desses produtos. Em termos de biodiversidade, são 53 grandes ecossistemas inseridos dentro da Amazônia, são estimados 45 mil espécies, ou seja, 10% de toda a diversidade biológica do planeta está na Amazônia. Em termos de recursos hídricos, o maior rio do mundo, 15% da água doce do planeta está na bacia amazônica. E, em termos de floresta, a maior floresta tropical que temos no planeta, que sofre uma pressão muito grande com desmatamento. Mas, quando a gente fala de monitoramento de degradação, a gente extrapola o desmatamento para ir para outras perspectivas, né, Gustavo? Isso é importante também, porque a gente, na verdade, tudo quando a gente fala do bioma, do domínio amazônico é importante, né? Mas geralmente quando tem essa ideia de degradação, a gente está muito ligado ao desmatamento, né? O senso comum, eu diria, né, que é o que a gente vê na escola e tal, sempre foi a questão do desmatamento. E o desmatamento corte raso. Né? Porque a gente ainda tem subclasses, vamos dizer assim. E não é bem assim. Tem muita coisa acontecendo no sentido de degradação. E é muito complicado você monitorar e você até mesmo levantar o que já tem acontecendo, né, em termos de degradação, como foi esse histórico, sem as ferramentas de geotecnologias. Na verdade, eu acho que é impossível num domínio desse tamanho, né? Então você olha só o quão importante é essa área que a gente está inserido, das geotecnologias, né? O serviço que ela presta para a sociedade é absurdo. Principalmente não, ainda mais nessa questão de políticas públicas e tal. Só é feito esse tipo de política, esse tipo de pensamento, né, todos esses regramentos, porque existiu um trabalho de monitoramento, um estudo, uma análise mesmo do que vem acontecendo, de como vem acontecendo e o mais importante, onde está acontecendo, que isso é o que dita muito as regras, né? A gente entende, por exemplo, hoje em dia é muito fácil falar de arco do desmatamento, né? Porque você consegue ver, é uma coisa, né, visual ali. Antigamente, sem essas ferramentas, seria impossível, né? Então, assim, 2 décadas e tal, acho que até mais, né? Umas 3 décadas aí para trás, a gente tem com as possibilidades que são abertas pelas geotecnologias, essa potencialidade de poder investigar e poder agir de maneira eficaz, assertiva, né? Porque num domínio gigantesco como esse, isso é muito importante, agir com estratégia. Eu acho que a Amazônia, enquanto domínio, ela oferece o número de desafios, assim, é igual ao número, sabe, a questão da diversidade, né?
Uhum. e riqueza, enfim. É muito complicado você olhar para um pontinho específico e querer generalizar para todo o domínio. Então, cada um tem sua. Cada pequena região ali, pequena área, tem a sua particularidade. E a gente consegue olhar para tudo isso, é claro, com equipes multidisciplinares, mas a gente consegue olhar para tudo isso com o sensoramento remoto, né? Uhum. E puxando um pouquinho mais aqui para o nosso evento, com todas as possibilidades que o sensoramento remoto oferece. Então, o sensoramento Perfeito. remoto na faixa do óptico, na faixa de micro-ondas, laser. Uhum. Então, a ideia, para você ver que o negócio é tão complexo que a gente precisa, inclusive, combinar todos esses planos de informação para conseguir agir com eficiência, né? Exato, exato. E você tocou num ponto que eu acho que é importante, que é justamente a discussão do monitoramento utilizando o sensoriamento. E aí eu queria citar dois artigos que eu acho que são extremamente emblemáticos nesse processo. Eles foram publicados na Science, um saiu em 2022, né, na edição 369 da Science, e que foi encabeçado pelo meu amigo Heraldo Matricardi, que é professor da Engenharia Florestal da UNB. Além dele, no grupo tem a Olivia, que foi minha aluna também, ela fez Uhum. disciplinas durante o processo de pós-graduação dela. Eu posso só fazer uma inserção aqui rápida? Claro, claro. Eu tive no evento coordenado pela Polícia Federal, o Interforenses, né? E o Sim. professor Heraldo estava lá. Ah, legal. E aí ele me encontrou e tal. Ele, eu sei que trabalha com o professor Gustavo, né? Pô, tô sempre lá olhando as coisas dele e tal, vendo Assim, como eu tava todo engomado lá, né, de terno e tal, não sei o que, ele não reconheceu, não, mas tá diferente. Aí eu, pois é, mas eu que tô lá com ele e tal. Aí ele falou, cara, eu tô sempre lá observando ali, consumindo conteúdo e tal, é muito legal. Então, elogiou a gente pra caramba. Isso Que é muito legal. bom, porque ele é uma pessoa extremamente conhecida e tal, na área de ciências Exato. florestais, né? Uhum. E, enfim, inclusive abriu espaço para a gente fazer algum trabalho juntos, né? Ter um trabalho científico e tal, acadêmico, né? Inclusive sobre essas questões de utilização de radar, né? Na Uhum. questão da degradação. Pois é, Heraldo é uma pessoa muito querida e, além dele, o Fabrício, que está com a gente na comunidade do Geosensor, o Fabrício foi orientando dele de doutorado, né? É um cara extremamente competente. O Heraldo publicou, então, em 2020, ele publicou um artigo em que, numa tradução livre, seria a degradação ultrapassa o desmatamento na floresta amazônica brasileira, isso numa análise de longo termo. Eles fizeram um estudo de 1992 a 2014 e chegaram à conclusão que, nesse período, a área degradada de floresta foi da ordem de 337.427 quilômetros quadrados, comparados com os 308.311 quilômetros quadrados que foram desmatados. Eles utilizaram mais de 1.200 imagens Landsat, cobrindo a área, né, do que seria a Amazônia brasileira ou Amazônia legal, e fizeram uma avaliação, inclusive gerando um mapeamento sobre os 4 tipos de florestas degradadas que são mais comuns, né? Que são as áreas derrubadas, as áreas com queimadas no subbosque, as áreas de borda e os fragmentos florestais isolados, que é um problema, né? Porque fragmento isolado não tem conectividade, não permite a transição de espécies, enfim, a migração genética ali fica, de certa forma, comprometida. Então, esse estudo que o Heraldo publicou com um grupo de pesquisadores, né, em 2020 foi extremamente importante. E agora, em janeiro desse ano, de 2023, e eu fiquei sabendo justamente porque eu estava dando uma disciplina na pós, inclusive, eu não sei se você estava
fazendo, eram de detecção de mudanças. Não, Não, não. você fez Eu a fiz a mais recente. posterior e a anterior a essa. Sim, pois é, eu estava dando uma disciplina de detecção de mudanças, que vai ser um foco que a gente vai utilizar no evento para os dados óticos, e a gente vai falar sobre isso também, sobre metodologia, sobre pré-processamento ao longo dessa minissérie. E saiu um artigo que foi coordenado por um brasileiro, tem o pessoal do INPE envolvido no processo, mas é um pesquisador do Laboratório de Ciência Terrestre do CEPAGRE, né, ligado à Unicamp, né, a Estadual de Campinas. Ele encabeça isso, é uma sequência muito grande, como são os artigos normalmente da Science e da Nature, né? E esse daí, eles falam sobre os drives e os impactos da degradação na floresta amazônica. E é um artigo bastante interessante também, que saiu agora em dia 27 de janeiro, a edição 379 da Science, e eles falam justamente sobre os efeitos de distribuição. Eles fizeram um estudo de 2001 a 2018 dos 4 principais drivers, né, ou motores de degradação florestal na floresta amazônica, que exclui o desmatamento e as áreas de savana, que são as áreas de seca extrema, ocorrência de seca extrema. E é interessante porque essa ocorrência de seca extrema ela se verifica também em áreas mais chuvosas, isso como efeito dessas mudanças climáticas, áreas de queimada, áreas de extração de madeira e áreas dentro de borda de mata, né? Esse efeito de borda que é bastante importante. E no artigo, eles fazem considerações sobre os problemas relacionados a fatores culturais, a migração de população, né, as causas, né, fatores culturais, migração, mudanças climáticas globais, a corrupção e inação do Estado, né, e demanda por produtos da natureza e produtos agrícolas ali. E falam sobre os problemas decorrentes, como problemas de saúde, né, problemas respiratórios que são ocasionados por fumaça, por queimadas, enfim, tem toda uma discussão muito bem embasada. Foram 2 leituras extremamente importantes. E como a gente está definindo aqui conceitos e a relação com o monitoramento, é extremamente importante a gente avaliar essas perturbações, essas degradações, né, Gustavo? Estava desativado aqui. A questão do que a gente vem tratando é sempre muito próximo da técnica, né? A gente, assim, nos últimos eventos e tal, nos podcasts, e o que a gente quer passar aqui, agora, nesse momento, é que não adianta você ter o domínio da técnica e ter o conhecimento dos procedimentos se você não entende o fenômeno que você quer estudar, se você não entende a área, o domínio espacial que aquele fenômeno está inserido, né? Então, por exemplo, você falou de questões que já são mais ligadas às questões sociais, né? Então, que na maioria dos trabalhos que a gente costuma ver por aí, elas não são negligenciadas, mas elas são deixadas um pouquinho de lado, né, em detrimento da parte mais técnica e tal, da acurácia do processo e tal. Então, assim, e dentro do contexto amazônico, e de degradação, você precisa levar em consideração o fator social, você precisa levar em consideração o fator trabalhista, por exemplo. A maioria, se não todos as pessoas inseridas dentro da cadeia de trabalho da degradação, é trabalho análogo à escravidão.
né? Você não tem direito nenhum, você não tem um contrato ali estabelecido específico, não mesmo. Né? São pessoas que estão lá e elas estão trabalhando e estão dormindo ali em acampamentos, em situações precárias. Então envolve... Devendo o que comem, né? Devendo Exatamente. muitas vezes o que comem, Exatamente. onde dorme, ou seja, o cara entra num processo de dívida que aí entra essa analogia à escravidão, né? Pois é. Ele E tudo fica ali aquilo... numa condição que ele não consegue sair, né? Exato. E tudo que está ao redor ali de onde eles estão, geograficamente falando, todos os comércios e tal, já é tudo voltado para aquilo. É igual o pessoal que vai fazer garimpo e tal, não sei o quê, e os comércios ali vendem coisas a preços absurdos, né? Porque já sabem que o pessoal vai sair dali e vai querer comprar alguma coisa, enfim, já esse mecanismo já é conhecido. Então você tem essas pequenas questões que às vezes a gente passa, né, por cima, mas que não podemos fazer isso quando a gente está tratando de degradação no domínio, no bioma, Amazônia, enfim, porque isso é muito sensível também. E aí, atrelado a isso, você tem as populações, os povos tradicionais, que são bastante afetados ali, né? Você tem questões, como você mencionou, de saúde, né, questões de problemas respiratórios por conta das queimadas, ou por conta de problemas de saúde nos povos originários, por conta da chegada dos povos de fora, né, que vão ali explorar. Enfim, então é uma teia muito complexa assim, e muito difusa. Né? Então, para entender isso, além da importância do gel em si, a gente também vê uma importância de ser um projeto em termos de monitoramento e de estudo multidisciplinar, né, transdisciplinar, enfim. Então você precisa de ter o conhecimento de várias áreas para você entender esse fenômeno. É muito complicado, né? Isso é muito complexo de se entender e, cara, tem gente que leva a vida inteira tentando estudar uma pequena fração desse fenômeno que acontece com tanta frequência aqui no Brasil. Exato. E quando a gente pensa nessa degradação, esse artigo, por exemplo, de janeiro, ele faz projeções para 2050 dessa degradação e o foco acaba sendo a perda de carbono, porque você está pensando ali num processo que envolve seca, desmatamento, efeito de borda e queimada. Mas a gente não pode esquecer que a retirada da vegetação e posteriormente queima, porque é um processo comum, né? Desmata, depois queima, isso aumenta os períodos de seca mais intensa, acaba gerando problemas porque as bordas são locais de acesso às áreas mais conservadas, né? As unidades de conservação e terras indígenas. Então, a gente começa a ver uma importância muito grande na análise. Né? Você citou o garimpo. O garimpo é uma forma de degradação bastante intensa. Você tem um processo de retirada de vegetação, você tem um desbarrancamento do rio. Esse desbarrancamento, normalmente, as áreas das piscinas que são formadas ali, né, nas faixas que são garimpadas, acumulam água e são locais de proliferação de vetores de doença, malária, entre outros. Então, a A gente passa a ter contaminação do rio, né? a A contaminação contaminação. com mercúrio, né? Enfim. Então, a gente começa a ter uma série de questões, e no evento a gente vai focar a questão do garimpo, né? Que é algo extremamente interessante de ser observado, tanto com dados ópticos como com dados SAR, para a gente poder avaliar isso de maneira mais eficiente. E a gente não pode esquecer que nesses processos de degradação nós tínhamos uma meta estipulada pela política nacional de mudanças climáticas, que tinha um objetivo de que a gente pegasse o patamar que existia de 94 a 2003 do desmatamento e reduzisse a 80% em 2020. E aí foi instalado, então, o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, o PPCDAM, que teve 4 fases e que, de certa maneira, não atingiu a sua meta. A sua meta era de chegar em 2020 com 3.975
quilômetros quadrados de área desmatada. Em 2020, nós chegamos a um desmatamento da ordem de 10.900 quilômetros quadrados. Depois tivemos, no ano seguinte, 13.000 quilômetros quadrados. Em 2022, 11.600 quilômetros quadrados. Então, a gente tem um problema muito sério para o controle e o monitoramento desses ilícitos, desses processos de degradação e de desmatamento, que é justamente o fato de termos uma área com uma cobertura de nuvens muito intensa. A gente tem, por exemplo, a gente viu no início do ano a questão do garimpo na terra Yanomami, né, e o genocídio que estava sendo cometido junto aos Yanomami, e os caras estão em Roraima, e ali é zona de convergência intertropical. Então, a presença de nuvens é muito intensa. A gente precisa utilizar dados óticos para poder minimizar esses efeitos de nuvem e, com isso, poder avaliar de forma mais eficiente. Dados SAR, né, no caso. Isso. Eu falei o quê? Óticos. Pois é. Não, mas é dados SAR, é isso mesmo, né? Eu acho que a gente conseguiu chegar aí próximo aos 30 minutos, 26. Pela primeira vez. Nós vamos ter uma ediçãozinha aí, que teve uns errinhos, umas bobagens aí que acabei cometendo, mas eu já queria chamar vocês, então, para ficarem atentos aí. A gente ainda não tem o link para a inscrição, mas em breve teremos, né, para esse evento que nós vamos fazer no final de outubro, início de novembro, dias 30, 31 e 1º, nós vamos fazer essa avaliação do monitoramento da degradação na Amazônia usando sensoriamento remoto, tanto óptico como SAR, para a gente conseguir fazer esse tipo de análise. E temos mais 7 episódios para gravar até lá, nós vamos conduzir esse processo e vamos estar também chegando muito próximo ao episódio 200, que será um episódio de comemoração. Exatamente. Né? A gente está na expectativa aí, vai ser um episódio especial, né? Então, olha, além da série, né, que a gente está montando aqui sobre degradação, então se você gosta do tema, não perde, toda semana vai ter um episódio novo sobre esse tema, com questões técnicas, questões mais burocráticas, mais conceituais. A gente vai tentar englobar o máximo que a gente conseguir sobre o tema, e para o episódio 200, a gente já está pensando num episódio diferente, uma coisa mais legal, né? Afinal, são 200 semanas gravando o episódio semanalmente para vocês, então merece uma comemoraçãozinha, quem sabe com todo mundo junto. Maravilha, maravilha. É isso, então. Vamos chegando ao fim desse episódio 192, e eu vou botar uma caixinha de enquete aqui no Spotify. Você que estiver ouvindo em outras plataformas, se puder passar por aqui para responder, o que você achou de um episódio de meia hora? É importante para a gente saber se a gente volta ao nosso formato antigo. A minissérie vai ser nesse formato, então, nas próximas 8 semanas, a gente vai seguir essa estratégia. Mas gostaríamos de saber o que você está achando de episódios menores, mais direcionados, né? Ou se uma conversa mais ampla é mais interessante. É importante a gente balizando, né? Sim, a ideia, né? A gente faz, gera os conteúdos, divulga os conteúdos para vocês. Então, quanto mais próximo do que vocês gostam, né? Melhor para vocês, melhor para a gente também. E, inclusive, eu queria pedir também para o pessoal dar uma conferida no nosso canal no YouTube, né? A gente não gera conteúdo só aqui via podcast ou via Instagram, enfim. Tem muita coisa nova, inclusive, lá no nosso YouTube, e a gente vai estar sempre alimentando ali com tutoriais, com pequenas aulas, né, sobre questões mais teóricas, questões práticas também, da minha parte ali de programação e tal. Então, fica atento, liga lá o sininho para estar sempre sendo notificado, porque a nossa ideia é estar sempre colocando conteúdos lá também. Isso, o podcast sai toda segunda-feira às 5 horas da manhã, também no YouTube. Tá legal? É isso aí, Gustavão. Um grande abraço para você, tudo de bom, fique bem, se cuide, uma boa semana, tudo de bom. Tchau, tchau. Um abraço e até o próximo episódio.